noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós celebramos ou entramos num tempo muito especial para nós cristãos, o tempo que nós chamamos de Advento, esse momento onde nós paramos para refletir sobre o nascimento do Senhor Jesus, onde nós paramos para pensar no que significou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o primeiro domingo do Advento, e no Advento nós adoramos o Pai que nos prometeu e nos enviou um Salvador. E eu quero convidar então toda a igreja para ler uma das profecias messiânicas mais lindas do Antigo Testamento, texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 11, no verso 1 ao verso 5 e depois o verso 10. Eu vou convidar a igreja a se colocar em pé e nós vamos ler aqui o texto projetado na versão Nova Bíblia Viva. Texto extraordinário, onde Deus já anunciava desde a antiguidade a vinda do seu Filho, a vinda do nosso Redentor. E o texto diz assim: surgirá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, como um rebento que brota de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz. O Espírito do Senhor estará nele, o Espírito de sabedoria e de engenho, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, ele não julgará pela aparência, nem com base no que ouviu. Mas fará justiça aos necessitados e defenderá os pobres, com sua palavra, como se fosse um cajado, ferirá a terra e matará o perverso com o sopro de sua boca. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira de salvação para todos os povos. Aleluias. Irmãos, que palavra extraordinária. Bandeira de salvação para todos os povos. Essa bandeira de salvação, nós bem sabemos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que o compreendam, que o aceitam, que o recebem a graça salvadora de Deus. E é esse Deus que nós louvamos essa noite de todo o nosso coração. Então que você abra o seu coração, coloque o seu coração em tudo que você fizer essa noite, porque Jesus Cristo é essa bandeira, essa realidade de salvação sobre todos nós. Nós vamos cantar um hino e depois nós vamos orar, pedindo que Deus, esse Deus Salvador, abençoe cada ato desse culto com o poder do seu Santo Espírito. Glória
Vamos agradecer ao Senhor, porque nós fomos amados primeiro. E na cruz de Jesus o Senhor estendeu essa bandeira de salvação sobre todos nós. Santo, Santo Deus, nós te glorificamos, ó Pai, porque sabemos que Tu és Deus de amor, de graça, de misericórdia, que anunciou desde a antiguidade a vinda do Teu Filho. E a Tua palavra nos diz que no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, Jesus veio e nasceu entre nós, para nos trazer a misericórdia dos céus, o perdão dos céus, a paz dos céus. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu vieste entre nós, assumiste forma de servo, caminhou entre nós, se entregou naquela cruz, sangrou, sofreu por nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, pelo perdão que o Senhor conquistou naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela vitória que o Senhor compartilha conosco sobre o pecado, sobre o inimigo, sobre a morte. Recebe, Senhor, nossa gratidão, nossa adoração. Fala, Senhor, conosco nessa noite. Fala, Senhor, no íntimo do nosso coração, que a gente saia daqui, ó Pai, diferente, que nós possamos sair daqui, ó Deus, entusiasmados com as boas novas do Evangelho, que a nossa vida brilhe a Tua glória nesse mundo, Senhor. Pai, abençoe cada família que está aqui representada, e em nome de Jesus, abençoa cada ato desse culto, Senhor. Cada oração, cada texto lido, ó Pai, cada corinho, Deus, cada gesto desse culto, que o Teu Espírito nos inspire e nos conduza, Pai querido. Fala conosco, Senhor, nos dirija, nós pedimos, no poderoso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
nossas Bíblias, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5. Se tem alguém sem Bíblia aí próximo a você, convide esse irmão para ler com você, porque a palavra é a espada do Espírito e Deus com certeza falará conosco pela sua palavra. Hebreus capítulo 5, verso 11. Nós hoje temos um momento muito especial no culto, mais um, para mim todos os momentos são especiais. O culto para mim, comunitário, o momento de estar com os meus irmãos e irmãs, louvando, adorando a Deus, sempre é especial, mas hoje nós temos algo mais para embelezar, ainda mais à noite. Nós temos recepção de novos membros, nós temos posses dos oficiais eleitos. Então eu quero pensar um texto, fugir um pouco desse tema do advento hoje na reflexão, a gente retoma no domingo que vem, mas quero falar um pouco sobre a nossa caminhada na fé a partir da perspectiva do autor de Hebreus, capítulo 5, verso 11. Vai dizer assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, no ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e os pondo à vergonha, à ignomia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebem bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Amém. Amém. Mesmo assentados, vamos orar? Amém. O tema da nossa reflexão de hoje é cuidado, perigos na caminhada. Cuidado, perigos na caminhada. Alguns dias nós celebramos um culto, e diga-se de passagem, um dos cultos que nós celebramos nos lares, um dos mais lindos que nós pudemos celebrar na casa da Cida, há uns 15 dias,
Eu preguei lá em Hebreus capítulo 4 e eu disse que o tema central da carta aos Hebreus é a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Hebreus vai deixar bem claro: Jesus Cristo é superior, Jesus Cristo é suficiente. E o autor ao Hebreus vai trabalhar essa questão da superioridade de Cristo, dizendo que, primeiro, Jesus Cristo é superior aos anjos, muito superior aos anjos, incomparavelmente superior aos anjos. Ainda, irmãos, que por amor a você, que por amor a nós, que por amor ao perdido, ao pecador, o Senhor tenha assumido forma de servo, se feito menor do que os anjos, e sofrido morte de cruz, morrendo em nosso lugar para nos trazer salvação. Ainda que o Senhor subiu na cruz, Ele é infinitamente mais do que os anjos celestiais. A epístola aos Hebreus também segue e diz que Cristo é superior a Moisés, porque Cristo não é alguém que tem uma palavra de Deus para ser dita, para ser pregada. Ao contrário, muito mais que isso, Jesus Cristo é a própria palavra de Deus encarnada, o Verbo encarnado. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele não diz algo da parte de Deus, Ele é o Deus que diz, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que ensina, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que caminha. Por isso, muito maior do que qualquer profeta do Antigo Testamento, ainda que dos mais famosos, Moisés, Elias, Isaías, Ezequiel, incomparavelmente superior. A epístola segue e ela diz ainda que Cristo é superior ao sacerdócio de Arão e a todos aqueles que são sacerdotes em Arão, porque Cristo não é um sacerdote humano, Cristo é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, um sacerdote para sempre, um sacerdote que oferece um sacrifício definitivo de uma vez por todas, para perdoar de uma vez por todas os nossos pecados. Cristo é então esse Deus que se apresenta superior a anjos, profetas, sacerdotes, reis. E aí, meus irmãos, atente para algo importante. Embora a epístola nos apresente Jesus como superior, ela também vai nos alertar, nos advertir para o fato de que nós corremos o risco de não ouvirmos a voz de Jesus. O raciocínio da epístola é mais ou menos assim: se no passado houve quem não deu, existiu quem não deu crédito à voz dos profetas, se houve quem não ouvisse a mensagem dos anjos, não houve quem não ouvisse as mensagens dos sacerdotes, é bem possível que hoje exista alguém que não ouça a voz de Jesus Cristo. E aí, meu irmão, apesar de superior aos anjos, aos profetas e aos sacerdotes, a epístola vai começar de forma contundente, dizendo no primeiro capítulo, verso 1 e verso 2: Deus nos falou outrora de muitas formas, porém ultimamente, nos últimos tempos, nos falou por intermédio do seu Filho Jesus. Além de nos falar da superioridade de Cristo, a epístola então vai nos advertir, nos dizer o seguinte: se Ele é superior, nós precisamos ouvir o que Ele tem a dizer. Se Ele é superior, nós precisamos segui-lo. Se Ele é o Senhor dos senhores, se Ele é o Rei de todo o universo, se Ele é o sacerdote dos sacerdotes, nós devemos nos prostrar aos seus pés. E é desastroso não ouvir a Jesus Cristo. A epístola vai nos advertir: se houve consequências desastrosas para quem não ouviu os profetas, os anjos e os sacerdotes, muito mais para aquele que não ouvir o próprio Senhor de toda a criação, Jesus Cristo. E o autor então, meu irmão, arremata nos alertando: ouçam o Filho, ouçam aquele que é superior a tudo. E quando finalmente nós chegamos no trecho que nós lemos, essas advertências, essas exortações, essa chamada à atenção se torna mais profunda. É como se o texto quisesse insistir conosco a respeito de alguns perigos na caminhada. É como se o texto nos alertasse para algo que pode se transpor em nosso caminho. Por isso precisamos ouvir a Jesus Cristo para vencer esses desafios. E esse texto que nós lemos nos traz algumas lições preciosas no que diz respeito a perigos que nós enfrentamos na caminhada cristã. Só podemos vencê-los se estivermos atentos ao que Jesus Cristo é, faz e nos diz.
Então, nesse sentido, eu quero compartilhar com você e pensar com você 2 perigos para os quais o texto nos exorta. Primeiro, por favor, Marcelo, acho que não está passando aqui. Aê! Primeira exortação que o texto nos traz, meus irmãos: cuidado para não se tornar uma pessoa incapaz de amadurecer. Cuidado, meu irmão, para não se tornar um homem, uma mulher, um servo de Deus, um cristão que não cresce. Veja, irmãos, o texto começa dizendo que nós devemos crescer, que nós devemos amadurecer, que nós devemos progredir na caminhada cristã, que na vida cristã nós devemos ser mestres em algum momento dessa caminhada. Nós devemos nos alimentar, nos preparar, encher o coração, encher a mente dos preceitos de Deus, dos conhecimentos de Deus, em algum momento nos tornarmos maduros para essa obra. Mas ao que tudo indica no texto, a denúncia que o texto faz é que nem sempre isso se torna uma realidade, que apesar da caminhada, muitas vezes nós não amadurecemos. Há uma síndrome, eu diria, que ameaça a vida cristã, e que nós vamos chamar aqui de a síndrome do Peter Pan. E eu creio que você já ouviu a história. A história de Peter Pan basicamente diz o seguinte: um menino que se recusa a crescer, ele não quer crescer. E meus irmãos, talvez muitos cristãos vivam com essa síndrome, se recusam a crescer, se recusam a amadurecer, se recusam a progredir, se recusam a avançar, se recusam a, meu irmão, encher-se dos preceitos de Deus, a evoluir, a se preparar. E eu acredito que hoje a maior demanda da igreja do século XXI não seja relacionada a mais teologia, a mais métodos, a mais liberdade religiosa, porque teologias há vertentes dezenas e dezenas, para não dizer centenas. Métodos, nós temos as dezenas, todo tipo de método, grupo pequeno, grupo com casais, igreja assim, igreja assada, todo tipo de igreja, todo tipo de placa de igreja, liberdade religiosa nós temos em demasia no Brasil, somos completamente livres. Talvez a grande necessidade da igreja não seja teologia, não seja métodos, não seja liberdade religiosa, mas a grande necessidade da igreja atualmente é poder contar com crentes que sejam crescidos na fé, maduros, gente que caminha em linha reta na vida cristã, que coma alimento sólido, que diga: eis-me aqui, Senhor, que se doe, que se sacrifique, que busque o reino em primeiro lugar, que esteja disposto a diminuir para que Cristo cresça. É interessante nós observarmos, irmãos, que a Bíblia Sagrada fala de criança, e o texto fala aqui: vocês são como crianças. O autor estava dizendo para aquele pessoal lá dessa comunidade: vocês estão crescendo. E é interessante que a Bíblia usa a figura da criança. Nós lembramos, você sabe, você conhece. Quem foi que disse: se vocês não se tornarem semelhantes a uma criança, vocês não podem herdar o reino dos? Quem disse isso? Jesus. Quem, irmãos? Jesus. Isso a gente sabe. O positivo nós sabemos. Olha que interessante. O padrão, a referência para quem quer dar o reino do céu, segundo Jesus, e se você discorda, depois você vai discutir com ele, é a criança. É a criança. A criança é a referência máxima, maior. A inocência da criança, a ingenuidade da criança. Eu vejo o Arthur. A gente descobre o que é ingenuidade de verdade quando nós somos pais, mães. É interessante, o Arthur vê uma coisa na televisão, e ele fala: olha lá, papai, é o caminhão do bombeiro. Fala: pois é, não chega muito perto, senão espirra água, cai água em você. E ele se afasta. Ele crê piamente. Chegar perto da televisão, vai espirrar água e vai cair água nele. Isso se chama inocência, ingenuidade, pureza. Meu irmão, a rapidez para perdoar. De novo, tome o seu filho como referência. Eu dei uma palmada no bumbum do Arthur na hora do almoço. 10 minutos depois eu estava: papai, eu te amo. E aí a gente vê como é difícil ser pai e ser mãe, né, Maria? Mas a palmada faz parte. A credulidade é fácil, a criança crê, meu filho veio, você não vai cair. Ele vai, ele crê que não vai cair, o coração aberto.
aberto, a facilidade para superar feridas pontuais, a ausência de malícia. O exemplo é a criança. Mas, meu irmão, a Bíblia também, em alguns textos, toma a criança como uma referência negativa. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz para que nós não sejamos como meninos agitados, jogados, levados de um lado para o outro, ou seja, crianças que não têm firmeza. A criança é assim: o Arthur vai no mercado e ele diz: pai, quero essa bolacha. Eu dou a bolacha na mão dele, ele dá 2 passos, olha na gôndola de novo, o pacote da outra é mais bonito, ele já não quer estar na mão dele, ele quer que está na gôndola, e muitas das vezes ele não compra nenhuma nem outra. Mas assim é a criança. Entra com a criança na revista, entre com uma criança numa loja de brinquedo, ele quer a loja toda, não é assim? Ou a sua criança é diferente? Ele sai catando, né? Aí você deixa ele catar, aí no final você fala: filho, um só. Aí começa o fight, né? Fazer ele peneirar tudo aquilo, levar um só. E quando você passa no caixa e compra, ele já não quer aquele que você comprou, ele quer aquele que ficou na estante, porque a criança é assim, ela é inconstante, ela vai aqui, ela vai colar. A Bíblia diz também, usando o exemplo da criança: não sejam como crianças, andem em linha reta, firmeza, saibam para onde vão, saibam a que vieram, saiba que você veio, saiba qual é o seu chamado. Não ande como uma criança, sem parâmetros, sem rumo. Meu irmão, o autor aos Hebreus diz que muitos crentes são como crianças que precisam de leite, que não podem comer alimento sólido. E pense nisso: que bom se você foi amamentado pela sua mãe, porque a criança precisa ser amamentada. Nós sabemos disso. Hoje a ciência nos ensinou isso, pelo menos 6 meses, porque o leite da mãe vai fornecer anticorpos, vai prevenir doenças, vai fortalecer, vai acabar de formar o sistema imunológico. Que bom se você teve uma mãe que te amamentou, cuidou de você, mas que bom também se hoje você pode comer de tudo, porque pensa você tomando leite até hoje. Pense você se alimentando dia e noite de leite. Leite foi bom, mas hoje você precisa de sustância. O leite foi bom, mas hoje você poder comer uma picanha também é bom, ou não? Bom, né, Daí? Você poder comer um salmão com molho de maracujá, maravilhoso, né? Uma lasanha, uma costelinha lá feita lá em Porangaba, né? Um camarãozinho frito feito pela Sônia lá na casa da praia, né? Pensa, um pudim de leite moça feito pela Alice, né? Um bolo prestígio feito pela Thaís. Já pensou? Tudo isso é bom, mas imagine, meu irmão, o sofrimento de uma pessoa que estaria condenada eternamente a tomar leite de novo, leite outra vez. O que tem para o almoço? Leite. O que tem para janta? Leite. O que tem para o café da manhã? Leite. O que tem para o de jejum? Leite. Que tragédia, meu irmão, que desastre. E o autor está dizendo que aquele pessoal lá da comunidade aos Hebreus estavam doentes porque eles não comiam, eles não saíram do leite. E observa que Paulo vai chamar de leite aqui, ele vai dizer no capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, coisas elementares da fé cristã, coisas como conversão, batismo, arrependimento, imposição de mãos, o juízo final, a vinda de Cristo, coisas que somadas falam a respeito da salvação. E o autor vai dizer: olha, é bom que vocês saibam isso, as coisas concernentes à salvação, mas vocês precisam extrapolar esse conhecimento. Nós precisamos conhecer, meu irmão, a nossa missão, os dons do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos dar passos na nossa vida com Deus e ir adiante. Não podemos viver de leite. Interessante, muitos gostam de comparar a igreja a um hospital, e eu não sei se essa comparação ajuda ou atrapalha. Quem dera a igreja realmente fosse um hospital, né? Onde todos se cuidassem, onde todos se ajudassem, onde cuidassem de quem cuida, e quem cuida cuidasse de outros, para que outros cuidassem também. Mas eu tinha um professor de seminário que dizia o seguinte, que a igreja realmente parece um hospital, mas na ótica dele a igreja era semelhante a uma UTI neonatal. E nós perguntávamos: professor, por quê? Ele diz: é muito simples, porque a igreja às vezes se parece com uma UTI. Uma criança na UTI não se alimenta por conta própria, alguém tem que ir lá
e colocar comida na boca dela. A criança não tem força para sobreviver, para se desenvolver. São poucos para ajudar e muitas crianças para cuidar. E é um chororô de todo lado, é um lamento de todo lado, é choro, 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 choro. Cuidado, para que você não se torne uma pessoa incapaz de amadurecer. Rick Warren, num livro extraordinário que nós tivemos o privilégio de ler esse ano, vai dizer algo sensacional a respeito do crescimento. Ele diz assim: o objetivo do Pai Celeste é que você amadureça. Deus não quer você criança, irmão, e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelheceram, mas não envelhecem, mas nunca crescem, emperram uma perpétua infância espiritual. O crescimento espiritual não é automático, atente para isso. É necessário um compromisso intencional. Olha o que diz Rick Warren: você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer, persistir em crescer. Se faz uma pergunta, irmão: no tempo que você está convertido, o quanto você já se parece com Jesus Cristo? O seu alvo é Jesus. Se faça algumas perguntas. O quanto você já se parece com Jesus? Quanto avancei desde que conheci a Cristo? Eu sou uma pessoa melhor do que eu era quando eu conhecia Jesus Cristo? Pensa nisso um pouco, meu irmão. O quanto nós já avançamos, o quanto crescemos, já perdoamos quem deveríamos perdoar, uma vez que nós já conhecemos o imperativo do perdão faz tempo. Temos abençoado aqueles que convivem conosco, de modo que as pessoas olhem para nós e digam: realmente a fé em Cristo Jesus fez bem para você. Pense nisso. Responda, meu irmão: temos testemunhado das nossas convicções para quem caminha conosco dia a dia. A nossa presença diz que Cristo vive em nós. Superamos vícios que sempre nos jogaram para baixo, que sempre nos boicotaram a caminhada. Como nós estamos, meus irmãos? Já nos desvencilhamos de pecados, de coisas que nos embaraçam, de coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, ou estamos presos, algemados às mesmas crises que nós já tínhamos antes de conhecermos o Evangelho? Aonde nós estamos nessa caminhada? Cuidado, para que você não deixe de crescer. Mas o texto segue. E um segundo ponto, e hoje nós vamos encerrar só com dois. Segundo perigo para o qual o texto nos adverte: cuidado para não se tornar uma pessoa incapaz de deixar-se tocar. Cuidado, irmãos, para não se tornar uma pessoa de coração cauterizado, de consciência cauterizada. Alguém disse com muita propriedade, no início da igreja: um sermão, 3.000 conversões. Hoje, 3.000 mensagens e, quem dera, uma conversão. O que aconteceu conosco? O que tem acontecido com a humanidade? O que tem acontecido com o ser humano? E preste atenção, nós estamos diante de um dos trechos mais difíceis da Epístola aos Hebreus. Observe o que diz a partir do capítulo 6, verso 4, 5 e 6. Olha na sua Bíblia: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los. O que o texto está falando exatamente? Quando a gente lê esses textos assim difíceis, geralmente a gente lê correndo, e não tem problema você fazer uma leitura rápida da Bíblia. O problema é tentar viver de leituras rápidas da Bíblia. Aí não vai dar certo. A gente vai ter dificuldade para crescer. O que a Bíblia quer dizer com isso? Caiu. Quando a gente pensa nessa queda, o que significa de fato essa queda que o texto está nos propondo aqui? Talvez
Talvez você pense na queda de Adão. Talvez o texto esteja falando lá da queda de Adão e Eva, quando o ser humano caiu, desobedeceu a Deus. Talvez você pense em queda moral, algo relacionado ao bom comportamento. Talvez você pense em alguém que se desviou dos caminhos de Deus, hoje anda longe do rebanho, segue outros propósitos, outras finalidades, enfim. Mais uma vez, meu irmão, que olha que coisa interessante, que o autor nos fala da superioridade de Jesus e do risco de não ouvirmos. E uma vez que a Epístola aos Hebreus fala daqueles que se recusaram a deixar quebrantar pela obra de Jesus na cruz, a impressão que eu tenho é que essa queda que está colocada aqui no texto é a queda daqueles que experimentaram, que conheceram o Evangelho, que sabem do Evangelho, mas em algum momento tomaram a seguinte decisão: isso não é para mim. Eu tenho a impressão que aqui o texto está falando daqueles que, tendo a oportunidade de desfrutar da graça em Cristo, das benesses da cruz de Cristo, escolheram olhar para a cruz e dar de ombros e dar de costas. Escolheram que Cristo, que a cruz, que a vida com Deus não é nada disso que eu queria para a minha vida. Muito bem, Jesus, muito bonito, que mensagem boa, bacana, anima, legal, mas esse negócio de conversão não é para mim, esse negócio de renúncia do ego não é para mim, esse negócio de arrependimento não é para mim. Obrigado, Deus. Interessante. Talvez uma segunda síndrome que ameaça a vida cristã, a primeira é de Peter Pan, a segunda é a síndrome de Judas. E me deixe dar um exemplo que o texto está nos dizendo. Nenhum de nós viu, ouviu, presenciou o que Judas viu, ouviu e presenciou. Eu não estava lá quando Jesus Cristo diz em alto e bom som: Lázaro, vem para. Mas Judas estava, tá? Estava. Judas estava lá, meu irmão, quando Jesus cuspiu no chão, fez lama, passou nas horas do século de nascença e disse: vai lá e lava-te. E ele foi lá e se lavou e voltou a enxergar. Meu irmão, Judas estava lá quando Jesus expulsou demônios, multiplicou pães, acalmou a tempestade, deu ordem aos demônios. Ele estava lá, meu irmão, quando Jesus mostrou domínio sobre a criação, sobre a natureza, sobre os poderes demoníacos. Ele estava lá quando Jesus pregou suas grandes mensagens. Ele estava lá a todo momento, em todo tempo. Era um dos 12, ele não era um infiltrado no grupo dos 12, era dos 12. O seu nome está no grupo dos 12 apóstolos iniciais. Só que o que acontece, em algum momento ele vai trocar Jesus por algo que ele pensou que poderia preencher o seu coração. Em algum momento ele olha para Jesus e diz: muito bom, extraordinário, mensagem maravilhosa, mas não é isso que eu quero para a minha vida. E troca Jesus por algo que ele supôs que poderia preencher o vazio do seu coração. E aí ele vai e negocia o seu discipulado. Pelo quê? Dinheiro. Quantas moedas? 30. Tem certeza, Rosângela? Absoluta? Que bom, porque eu estava em dúvida se era 30 ou 20. Mas se é 30, vou confiar na sua palavra. Só preencheu o coração dele? Piorou. Porque quando a gente acha que outras coisas vão preencher o nosso coração e a gente faz essa barganha, piora tudo, porque nada pode preencher o vazio do nosso coração. E meu irmão, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: Deus é bom, a graça do Senhor é superabundante. Deus tem se esforçado gerações a fio para comunicar sua bondade aos nossos corações, mas ao que tudo indica, existem pessoas que permanecem com seus corações intocáveis, inquebrantáveis, independente do que Deus diga, faça, independente do que Deus grite aos nossos ouvidos, independente do que a cruz diga para mim, independente do que o amor de Deus possa significar para mim, o meu coração continua impenitente, inquebrável. O meu coração continua rebelde a Deus, distante de Deus. Cuidado para não se tornar uma pessoa incapaz de se deixar tocar
pessoas que se tornam intocáveis, gente, meu irmão, que mente diante de Deus, gente que se torna cínica diante de Deus, convive muitos anos na religiosidade, mas cujo coração já não sente o mover de Deus, o sopro do Espírito de Deus, a vontade de Deus. E eu tenho comigo, meu irmão, que uma vida de maturidade passa por aí um relacionamento com Deus, na qual, meus irmãos, nós conhecemos o Senhor, na qual nós estamos próximos do Senhor. Quando nós olhamos ao nosso redor, talvez uma das grandes marcas do nosso tempo, irmãos, seja o coração cauterizado. Nada mais surpreende as pessoas, nada comove as pessoas. Pensem no seu coração. A primeira vez que você assistiu no jornal que uma criança havia tomado um tiro por uma bala perdida, talvez você tenha chorado. Mas quando você ouviu na última semana, na última sexta-feira, sei lá, talvez hoje, o que você pensou? Quem mandou entrar na hora errada, no dia errado, no local errado? Mais um. É estatística. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Nós vamos nos acostumando com a tragédia, com o pecado, com a vida sem Deus. Nós vamos nos acostumando com a feiura de um mundo no qual Deus está ausente, no qual Deus não tem espaço para reinar, não tem espaço para governar, e de repente o nosso coração se cauteriza. Nada do que Deus faça ou diga nos toca. A gente vem na igreja, acha uma oração extraordinária, mas sai daqui para segunda-feira, nada muda na nossa vida. A gente vem na igreja, e eu não sei vocês, mas hoje eu me emocionei ao ouvir o Ministério Senhor da Glória cantar, né? Que maravilhoso, que extraordinário. A gente sente Deus, a gente sente o Espírito Santo de Deus. E abro um parênteses aqui, irmãos, vocês do Senhor da Glória, talvez por isso o inimigo tenha tentado tanto contra o Ministério Senhor da Glória, porque Deus deu talentos e dons para vocês extraordinários. E quando vocês cantam, a gente sente o Espírito de Deus se movendo e falando entre nós. Mas de repente a gente chora quando ouve, quando toca, mas sai para segunda-feira e nada muda. Os mesmos pecados, a mesma penitência, a mesma rebeldia, a mesma dissimulação, a mesma falta de bondade, a mesma falta de hombridade. Cuidado, cuidado, para não se tornar alguém incapaz de se tocar. Quero concluir dizendo o seguinte: a caminhada com Deus nunca foi fácil, mas ainda que nós corramos alguns perigos, aquele que é superior aos anjos, aquele que é superior aos profetas, aquele que é superior aos sacerdotes, caminha conosco. Aquele que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele ao qual nós celebramos agora no advento, o seu nascimento, a sua vinda, Ele caminha conosco, irmãos. Ele nos supre em nossas fraquezas. Ele, meu irmão, caminha conosco para que cresçamos, para que nós possamos desenvolver a vida com Ele, a caminhada ao lado dEle, o ministério, para que possamos nos doar. É Ele quem vai, meu irmão, suprir-nos em nossas fraquezas, com dons, talentos, nos curando, nos abençoando, nos libertando, se assim nós abrirmos o coração, para que a gente cresça e cresça para a sua honra e a sua glória. Mas tudo é uma opção. Concluo novamente lembrando o exemplo do seu filho. Eu não sei como foi o seu filho quando ele deixou a chupeta. Quem teve problema com o filho aqui? O filho largar a chupeta? Deixa eu ver. Você teve, Rosângela? Robson? Quem mais? Você fez, Denilson? Não? Quem disse ela está aqui para falar, né? E o Rodrigo também. O Arthur foi um barato. Um dia eu fui pregar lá na igreja da Vila Maria, aniversário da igreja lá, e nós esquecemos a bendita da chupeta. Vocês devem lembrar disso, né? Os mais avançados, os quarentões. Quando a gente ia no bar e rodava lá no bar, aquele negócio que apitava, e tinha bala, tinha chupeta. Você lembra disso, meu Deus? Ela vai comprar uma chupeta na farmácia, não, no bar. No bar era venda, né? Falava venda naquela época, né? Comprava quase tudo numa venda, né? De uma chupeta a uma casa, tudo numa venda. Hoje a chupeta tem que comprar na farmácia, e tem todo um esquema lá, tipo de silicone, tipo de formato.
chupeta ortodôntica, que fala, olha que nome bonito, né? O povo gosta, a indústria agradece, né? Quanto mais adjetivo, melhor a indústria funciona. E tem que ser a tal do ortodôntico, para não estragar o dentinho dele. Na nossa época não tinha isso, né? A chupeta do baleiro. E a gente esqueceu a abençoada ortodôntica em casa. No meio do caminho, esse moleque desandou. Não tinha o que consolava. Filho, olha, a polícia, nada. Filho, nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E pensa bem, daqui para Vila Maria, esse moleque dentro daquele carro fechado, porque estava um dia chuvoso. E para quem tem que chegar lá e talvez tentar pregar a palavra de Deus, a gente sai de casa concentrado, não é? E aquilo vai quebrando a concentração. E o amor pela criança vai se transformando numa vontade tremenda de nem sei fazer o quê. Até que ela vez falou, tem uma drogaria em São Paulo, pelo amor de Jesus, para lá e compra a chupeta. Parou e comprou a chupeta. E era o dobro do preço. E aquele dia eu e a mãe dele falamos assim, esse moleque vai ficar sem chupeta. É a última chupeta. Por quê? Uns dias depois, andando com aquele abençoadinho, ele abriu a janela do carro e adivinha o que ele fez com a chupeta? Jogou a chupeta. E aí a gente falou assim pra ele, chegou em casa, foi hora de dormir, para o cheiro tá aqui. O cheiro é o paninho velho que ele carrega pra casa, né? Pai, pepeta. Eu falei, pepeta, meu filho, em algum lugar do mundo você jogou ela por aí, né? Não tem pepeta. Tem pepeta? Não tem pepeta. A partir de hoje você é o meu hominho. Você é um neném lindo, maravilhoso, em nome de Jesus. E você não vai mais precisar de pepeta. E sabe o que ele fez? Não quis mais a chupeta, moço. Não quis mais a chupeta. Interessante. Um dia a gente achou uma chupeta velha lá em casa. Ele falou, vamos fazer um teste. Colocou na boca dele. Ele deu 2 experimentadas assim. Pof, chupeta. Eu falei, que bênção. Que bênção. Mas no fim das contas, sabe o que eu quero dizer com isso? Foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. Porque se eu olho na carinha dele e falo assim, filho lindo, maravilhoso, não tem mais pepeta, e ele abre a buzina, eu corri e comprava outra chupeta. Você corre, corre bonito, corre mesmo. Foi uma escolha dele. Algo tocou o coraçãozinho dele e algo falou assim, dá folga pro seu pai e pra sua mãe. E ele ouviu Deus falar na vida dele. No fim das contas, Deus não vai te obrigar a crescer, é uma escolha sua. Talvez na caminhada da fé a gente vai escolher a chupeta pro resto da vida. Deus não vai descer do céu e falar assim, joga essa chupeta fora, menina mal criada, menino mal criado. Deus não vai fazer isso, é uma escolha sua. Mas enquanto você não crescer, você não vai experimentar a delícia que é servir no reino de Deus. Porque quem não cresce não serve. Quem não cresce não se doa. Quem não cresce, meu irmão, nunca diminui. Nunca experimenta a plenitude do que é ser servo em Cristo Jesus. Vai ser sempre uma escolha. Mas a melhor escolha é jogar as coisas da meninice fora e crescer em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, porque a igreja está precisando de pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de ministérios, irmãos, famílias, crentes que cresçam em Cristo Jesus. Que você cresça, irmão, e que Deus converta muitas vidas, que Deus faça algo extraordinário em prol do reino de Deus através da tua vida. Cresça em Cristo Jesus. Amém? Amém. 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 Antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, nós vamos passar para o momento onde nós vamos receber a Solange como membra, professa, que vai compor conosco a partir de hoje o nosso hall de membros. Eu vou convidar o nosso irmão a se locomover até a Solange e acompanhar a Solange até aqui à frente, para nós procedermos esse momento tão especial na vida da igreja.
quando nós conhecemos pessoas na caminhada e a gente percebe que o que as pessoas mais têm no coração é vontade de servir. E sem demagogia, algo que a gente repara na vida da Solange, desde a primeira vez que ela apareceu na igreja. Acho que a primeira não, porque foi no domingo, né? Mas na segunda, eu falei assim: o que tem que fazer nessa igreja? Eu falei: está precisando de gente no sacolão. Mas o que é esse sacolão? Eu falei: surpresa, vem aqui na segunda que você vai ver. Eu ia falar para ela que ela ia pôr a mão, tomate podre, berinjela derretida, quiabo derretido. Você espanta o candidato, não é assim, Solange? Né? Aqueles moleques que falam palavrão, que chuta, que xinga, né? Mas é ali que Deus quer usar. E ela veio e trouxe a André, a irmã, né? Naquela época a André morava com a Solange, e ela veio, né? E olhou e manjou. Eu falei: não volta mais, não volta mais. E para minha surpresa, na outra segunda-feira, quem se ouviu que chega no sacolão? Cadê o chuchu? Cadê o tomate? Vamos lá, gente! Isso é muito bom, isso é maravilhoso, que isso nos anima na caminhada, né? Coração de serviço é algo que Cristo procura no meio do seu povo. Então não perca essa capacidade, né, de servir. Salmo 133, a gente sabe de cabeça: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A união é como óleo precioso que desce sobre a barba de Araão, e sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho que desce sobre o monte de Hermon. E aí o último versículo diz assim: ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olha que extraordinário. Ou seja, aonde tem comunhão, tem vida. Comunhão é lugar de vida. Comunhão é lugar de crescimento, por isso é lugar de vida. Comunhão é lugar de decepção, mas comunhão também é lugar de aceitação. Comunhão é lugar de perdão. Comunhão é lugar de proteção. Comunhão é um lugar para a gente chorar. Comunhão é um lugar para a gente rir. Comunhão, às vezes, também é um lugar para a gente reclamar, desabafar. Comunhão é um lugar para a gente aprender, irmãos. Comunhão é um lugar para a gente se enxergar. Comunhão é um lugar para a gente enxergar o outro como Deus o quer que nós enxerguemos. Comunhão é um lugar para mim conhecer os meus dons dados pelo Espírito Santo. Comunhão é um lugar no qual o outro que foi munido pelo dom do serviço, o dom da misericórdia, o dom da pregação, possa me abençoar. Comunhão. Eu me alegro porque a partir de hoje você professa publicamente que está em plena comunhão com o corpo de Cristo através de nós, essa pequena parte da igreja, a terceira igreja presbiteriana independente de Guarulhos. Isso é comunhão. Então, a partir de hoje, irmãos, nós temos essa obrigação para com a Solange. E a Solange, mais do que nunca agora, Solange não vai fugir mais. Tem essa obrigação para conosco de vivermos em comunhão. Eu não tenho dúvida, e nós não podemos ser românticos e nos esquecermos, como já disse, que na comunhão a gente se esbarra. Na comunhão a gente se esbarra, acontece. Mas na comunhão a gente aprende o verdadeiro significado do amor. E aí nós entendemos o que é ser corpo em Cristo Jesus. E hoje a Solange vai fazer parte deste corpo, dessa casa. Eu vou proceder a algumas perguntas que são de praxis, são perguntas constitucionais, e você responde sim, professo. Bom? Você crê e professa Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus e, portanto, nosso único e suficiente Salvador? Você crê e professa ser as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, revelação do Espírito Santo, a Palavra de Deus e, portanto, o nosso manual de fé prática? Compromete-se a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Sim. Promete honrar e sustentar a terceira igreja presbiteriana independente de Guarulhos, moral, espiritual e financeiramente? Sim.
Você promete amar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, respeitando e se submetendo à sua forma e doutrina? Sim. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Convido os irmãos presbíteros que venham aqui à frente. E agora nós perguntamos à igreja. Nós, igreja, nos comprometemos a amar a Solange, caminhar com ela, orar por ela, zelar pelo seu crescimento espiritual por Cristo Jesus? Sim? Sim. Sim. Vamos estender nossas mãos, mão direita, vamos orar. Pai querido, obrigado a Deus, porque Tu és o Deus que proporciona comunhão, porque o Senhor é comunidade, é Deus que vive junto, vive perto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem acrescentado a essa igreja vidas que estão se achegando para somar conosco, ó Deus, para trabalhar no Teu reino, para abençoar a vida de outros que não Te conhecem. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou a Solange, nós temos aprendido com ela. Obrigado, ó Pai, pelo desejo que o Senhor colocou no coração dela de ser serva, de ser abençoadora. Obrigado, ó Pai, por este momento de caminhada que nós tivemos até aqui, e que o Senhor prepare para nós muitos e muitos anos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a crescermos mutuamente, a nos amarmos. O Senhor ajude essa igreja, Pai, a apoiá-la em todos os momentos. O Senhor nos ajude como igreja, Pai, a amá-la, a termos destra, Pai, de companheirismo, de graça, de misericórdia, e que ela, Pai, como membro dessa igreja, Senhor, possa buscar o seu crescimento, o seu desenvolvimento na fé, ó Pai, possa colocar todo o seu tempo, seus dons, seus talentos ao Teu serviço, Senhor. Obrigado pela vida dela, Pai, obrigado pela vida dos seus familiares, pela vida da sua filha, do filho, ó Pai, do netinho, do genro. Obrigado, ó Pai, pela bênção e pelo cuidado que tem derramado sobre a vida dela, Pai. Ó Deus, nós somos muito gratos por esse momento, e que não nos falte, Senhor, essa comunhão bendita. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, rogamos a Tua proteção, ó Pai, a Tua bênção nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós recebemos a Solange por transferência, conforme a Constituição da IPI do Brasil, no capítulo 3, inciso número 3. Ela é oriunda, era da Presbiteriana do Brasil, e a partir de hoje é da IPI do Brasil. Que Deus os abençoe, que Deus te abençoe. Parabéns pela sua decisão. Conte conosco, conte com essa igreja, e nós vamos contar com você, sem dúvidas, né? Deus te abençoe. Após o término do culto, a Solange vai se posicionar lá ao nosso lado, lá na porta. Todos nós vamos abraçá-la, vamos estender a nossa destra e vamos abençoá-la na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. E nós vamos agora proceder à ceia do Senhor. Nesse momento muito significativo, você participa conosco agora, como membro efetivo dessa casa, desse pedacinho do corpo de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Os irmãos podem se sentar.
do sangue de Jesus deve discernir-se diante de Deus, reconhecer-se diante de Deus. Então vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, crendo no perdão que há no sangue de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno Deus, Trindade Santa, que devemos toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus, por essa hora de compartilhar do pão e do vinho. O Senhor deixou para a nossa comunhão, para a alegria da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Abençoa, Deus, a tua igreja, que vai partilhar conosco dessa comunhão. Obrigado, Jesus, por essa hora de alegria, por essa hora de comunhão com todos os nossos irmãos espalhados na face da terra. Ó Deus eterno, perdoa os nossos pecados, que o Senhor diz na sua palavra que o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, para que, ó Deus, não possamos partilhar do pão e do vinho, com pecado, com mágoa, com tristeza em nosso coração. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu servo, cada dia segurando em sua mão, dirigindo os seus caminhos, seus pensamentos, seus estudos, sua responsabilidade diante de ti da igreja. Oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém. A palavra de Deus nos ensina que na noite que foi traído, deu graças e disse: esse pão é símbolo do meu corpo, que é entregue por amor de vós. Depois de comer, por semelhante modo, tomou o cálice, deu graças, disse: esse cálice é símbolo da nova e eterna aliança, na qual eu firmo no meu sangue. E o Senhor nos convidou, ele disse: tomai, comei todos em memória de mim. E aí o apóstolo Paulo acrescenta, dizendo: todas as vezes que vocês se reunirem para comer do pão, símbolo do corpo, beber do vinho, símbolo do sangue, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, meu irmão, a um só coração, a uma só fé, comamos do pão, símbolo do corpo, bebamos do vinho, símbolo do sangue redentor do Senhor Jesus. Nós vamos proceder hoje também um momento muito significativo, que é o ato de posse pública, de recondução dos nossos oficiais. Como eu disse no domingo passado, os nossos oficiais foram reeleitos e por um lapso, talvez pastoral, na questão litúrgica, nós não havíamos feito essa parte pública, onde os nossos irmãos são investidos e reconduzidos ao ministério. Mas nunca é tarde para se corrigir erros e aprender na caminhada da fé. Então hoje nós vamos proceder esse momento especial, na qual nós vamos orar com os nossos oficiais, homens e mulheres que Deus chamou para a condução desse rebanho. Você recebeu hoje no seu boletim? O boletim veio com 2 cadernos. O segundo caderno é onde contém as instruções litúrgicas e constitucionais desse momento que nós vamos proceder nessa hora. Eu quero chamar aqui à frente os irmãos que foram reeleitos e que vão ser investidos e reconduzidos no ministério. Foram reeleitos para o presbiterato o nosso irmão Fábio Henrique Zemuner. Por favor, Fábio. O Paulo César de Brito não pôde vir agora à noite por questão de trabalho. E Walter de Jesus Alves. Por favor, Walter.
Nossa irmã diaconisa Helena Pinheiro Alves, por favor, Helena. E os nossos irmãos diáconos Marcos Lima Pereira e Rodrigo da Conceição Geraldes, por favor. Marquinhos, Rodrigo. Eu vou ler as instruções litúrgicas constitucionais. Eu convido a igreja a acompanhar conforme as orientações do boletim. Irmãos e irmãs, embora tenhamos dons diferentes, somos todos chamados juntamente para sermos a igreja com o ministério no mundo dirigido pelo Senhor ressurreto. Todos os ministérios da igreja procedem do ministério maior, o ministério de Jesus, que também sustenta o nosso ministério. Ele é o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei, o ministro da aliança da graça. Pela atuação da palavra e do Espírito de Deus, Cristo chama, reúne e envia a igreja, concedendo-lhes dons a fim de participar do seu ministério. Todos os membros da igreja são chamados para compartilhar o Evangelho com o mundo. São também chamados para oferecer ao Pai o culto e o serviço que lhes são devidos como nosso Criador, por intermédio de Cristo, o nosso único Salvador, até que Ele venha. Assim, para a igreja ser continuadamente reformada e fortalecida em seu ministério, Cristo lhe proporciona não só ministros da palavra e sacramentos, mas também presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas. Cristo dá discernimento à igreja para distinguir os que Ele chama para esses ministérios especiais, requerendo dela que os confirme pelo ato da ordenação e investidura. Os membros vocacionados para a responsabilidade do presbiterato participam da administração e do governo da comunidade local, prestando-lhe cuidado espiritual e assistência ao rebanho do Senhor. Os privilégios e responsabilidades deste ofício são delegados a pessoas que a própria igreja elege, orientada pelo Espírito Santo. E assim nós fizemos na última assembleia do mês de setembro. Por isso a igreja hoje se alegra ao investir e reconduzir no presbiterato os irmãos Fábio, Paulo e Walter. Da mesma forma, os vocacionados para a responsabilidade do diaconato participam do trabalho de beneficência, assumindo exemplarmente o exemplo bíblico de uma igreja servidora. Os privilégios e responsabilidades deste ofício são delegados a pessoas que a própria igreja elege, orientada pelo Espírito Santo. Por isso a igreja hoje se alegra ao ordenar e investir, reconduzir a irmã Helena e os irmãos Marcos e Rodrigo. Então nós passamos as perguntas constitucionais e vocês vão responder sim. Irmãos oficiais, para que a sua fé em Deus e integridade de propósito sejam declaradas diante dele e do seu povo, os irmãos e irmãs deverão responder as seguintes perguntas constitucionais. Creem e confessam ser as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, pela ação do Espírito Santo, a Palavra de Deus, portanto, nossa regra de fé e prática? Sim. Confirmam aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como a sua estrutura funcional, governo e disciplina. Declaram disposição para atuar responsavelmente e fielmente na vida de Cristo, correspondendo à vocação de Deus? Sim. E agora vocês respondem sim com a graça de Deus. Estão dispostos a empenhar-se com todas as forças na busca da paz, do crescimento e da unidade da igreja? O Senhor os abençoe e lhes conceda graça para que sejam firmes, fiéis aos juramentos
que acabam de fazer. Eu convido agora a congregação a se colocar de pé. Os membros desta igreja aceitam Fábio Henrique Zemona, Paulo César de Brito e Walter de Jesus Alves como presbíteros escolhidos por Deus pela eleição congregacional, e Helena Pinheiro Alves, Marcos Lima Pereira e Rodrigo da Conceição Geraldes como diáconos e diaconisa, escolhido por Deus pela eleição congregacional. Prometem apoiá-los, respeitar suas decisões de liderança no serviço de Jesus Cristo, o único cabeça da igreja. Que o Senhor os abençoe e lhes conceda a graça de serem fiéis às declarações que acabam de fazer. E agora eu vou convidar a igreja a impor as mãos sobre os oficiais que tantas vezes impõem as mãos sobre nós. E mais uma vez vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, obrigado pela vida desses irmãos e irmãs, que mais uma vez o Senhor reconduz ao presbiterato e ao diaconato. Pai, que o Senhor lhes dê sensibilidade, que eles tenham um coração, ó Pai, atento ao mover do Teu Espírito, que eles sejam cheios de sabedoria, de discernimento, de bom ânimo, de coragem, Senhor, para fazerem toda a diferença nos seus ministérios, para a Tua honra e a Tua glória. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os capacite, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, ó Pai, os firme diante de lutas e desafios. Obrigado pelas suas vidas, obrigado pelas vidas dos demais irmãos que estão, ó Pai, servindo nos ofícios da igreja. Obrigado, Deus, pela vida dos seus familiares. Que o Senhor cuide e abençoe a todos, ó Pai. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles tenham um ministério profícuo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Agora declaramos e proclamamos investidos e reconduzidos os amados irmãos como os presbíteros, diáconos e diaconisas da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tudo feito de acordo com a Constituição da IPI-B. Eles têm direito, irmãos, a todo apoio, honra e consideração do Senhor, no cumprimento do seu dom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus nos abençoe. Amém. Da mesma forma, ao término do culto, os nossos oficiais vão se posicionar na saída da igreja e você vai poder estender a sua destra e abençoá-los na graça e na paz do Senhor Jesus. Os irmãos poderem se assentar, por favor, diáconos, diaconisas, presbíteros, Deus os abençoe. Os irmãos poderem vos assentar.
recebamos a bênção, que seja Deus gracioso para conosco, que Ele levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz do nosso bondoso Deus e Pai, que excede todo entendimento, que as misericórdias sem fim de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que a consolação, a inspiração, a direção do Santo Espírito esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.